Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de criação de objetos básicos aqui dentro do Penpot, ok? Então vamos começar aqui pelo seguinte, pages. O que são pages? São como se fossem pastas dentro do seu arquivo, então você pode ter N páginas para N propósitos diferentes. Então vamos supor que você está desenhando um aplicativo que vai ter uma versão desktop e uma versão mobile. Você pode transformar uma página em desktop. Eu recomendo, se for organizar desta forma, você colocar a resolução que você está trabalhando. Então, vou colocar uma resolução aqui bem padrãozinha. E se você for fazer a página de mobile, você clica aqui, cria mais uma página, coloca mobile e o nome que você quer, além da resolução também. Eu gosto de trabalhar dessa forma porque assim eu sei em qual resolução eu estou trabalhando com a minha página. Não é obrigatório, você pode botar o nome que você quiser e utilizar a página para o que você quiser. É só uma sugestão de organização. Então, aqui na minha página eu posso criar coisas. Então vamos ver o que cada ferramenta faz para a gente entender como criar essas coisas. Começando com essa primeira aqui, que é a ferramenta de seleção. Ela me permite selecionar coisas que estão no meu canvas, ok? Eu posso clicar e arrastar, que aí eu vou selecionar tudo que estiver dentro dessa região, ou posso clicar diretamente em objetos e selecionar eles. Então, por exemplo, se eu criasse aqui algumas formas, poderia clicar nelas e aí eu vou selecionando. A segunda ferramenta é a ferramenta Board, atalho B. Nessa ferramenta aqui, a gente pode criar as telas de fato, que é onde a gente vai desenhar o que a gente quer. Então, como aqui eu estou em desktop, eu vou colocar uma resolução de desktop, só para que vocês entendam o que eu quero dizer. Então, aqui seria, de fato, a tela onde eu vou colocar as minhas coisas dentro, ok? Então, posso colocar aqui outros boards, posso colocar minhas formas, né? Retângulos, quadrados, círculos, etc. Aqui é a ferramenta retângulo, que é onde eu posso criar um retângulo caso eu clique e arraste. Eu posso dar o formato que eu quiser. Ou se eu segurar Shift, eu vou criar um quadrado perfeito. Mesma coisa vale para a ferramenta elipse, que é onde eu clicando e arrastando eu vou desenhar elipses. E se eu segurar o Shift, eu vou desenhar círculos perfeitos. Aqui ao lado a gente tem a ferramenta de texto, que é onde eu posso clicar e digitar alguma coisa na minha tela. Então, e aí tenho aqui o meu texto. Ao lado eu tenho a ferramenta de imagem, que me permite importar imagens para o meu projeto. Aqui eu tenho a ferramenta curva, que me permite fazer desenho de mão livre aqui no meu projeto, se eu precisar fazer algum desenho para alguma coisa. Todos esses desenhos feitos com a ferramenta Curve são vetoriais, então você pode aumentar e diminuir eles quando você precisar. Por exemplo, fazer um círculo aqui em volta dessa região. E aí eu posso pegar isso daqui depois e aumentar, e ele vai aumentar proporcionalmente. Ao lado a gente tem a ferramenta Path. Essa ferramenta permite que eu desenhe aqui meus caminhos, meus paths, que é basicamente a Pen Tool, tá? Se você já usou alguma ferramenta de design, curva Bezier, Pen Tool, isso aqui é a mesma coisa, ok? A gente só tem alguns controles a mais quando a gente está com essa ferramenta, sendo esse aqui o controle de desenhar novos nós. Então eu posso, clicando aqui, desenhar novos nós aqui. Clicando aqui, eu posso editar esses nós. Então eu tenho aqui esse cara e eu vou mover ele, fazer o que eu quiser com ele. Ao lado a gente vai ter outros controladores, como por exemplo de deletar um nó. Ou se eu clicar no meio aqui da minha linha, eu posso adicionar um novo nó. Ou se eu tiver com dois nós selecionados, só segurando Shift, para você selecionar mais de um, eu posso criar um bem no meio da interseção entre eles, ok? Aqui a gente tem essas três opções que a gente só consegue utilizar quando tem mais de um nó selecionado. Então eu vou clicar nessa e nessa aqui. Aqui eu posso unir esses nós, então aqui eles se tornam um. Aqui eu posso quebrar esses nós, então qualquer linha que tivesse entre eles seria quebrada automaticamente. E essa outra feature aqui é a de juntar nós. Então, se eles estão separados, eu posso juntar clicando aqui. Posso fazer aqui também, para que vocês vejam como é que funciona. E aí, eu tenho aqui o meu vetor desenhado. Aqui no cantinho, a gente tem essa última parte, que é a parte de arredondamento. Então, eu posso transformar um nó em uma curva, clicando aqui. Ou posso transformar ele de volta em uma reta, clicando aqui. Ok? Aqui do lado a gente tem um controle rápido para Snap Nodes, então se eu clicar, todos os meus nós vão ficar
mais fáceis de ficar alinhados, já que eu vou ter esse snapping aqui. Então eu posso fazer formas mais fáceis aqui. E se eu desativar, aí eu posso fazer a mão livre, que não vai ter nada aqui me travando, ok? Ó. Para finalizar o meu vetor, eu aperto Enter. E aí ele vai estar funcionando aqui na minha tela. Eu posso modificar ele como eu quiser. Então é isso em relação às ferramentas. Agora a gente vai falar em relação aos objetos, ok? Quando eu tenho um objeto selecionado, eu vou ter essas bolinhas no canto, que elas vão me permitir entender os modificadores que eu vou ter nesse objeto. Então, se eu pegar eles aqui nos cantinhos, bem na parte central, eu vou conseguir modificar o tamanho do objeto. Só que se eu pegar um pouquinho mais fora nessas bolinhas, eu vou poder rotacionar o objeto dentro do canvas. A transformação de rotação, ela fica salva ali no painel da direita, nessa parte aqui. Então você pode editar essa rotação depois de ter feito. Então se você quer um ângulo bastante específico, como por exemplo, eu quero 276, eu posso digitar aqui e ele vai fazer essa rotação para mim caso eu queira, ok? Agora que a gente já entendeu como essa parte aqui funciona, vamos dar uma olhadinha numa outra parte que é aqui, ó. Aqui são as minhas camadas. Então, quando eu tenho objetos no meu canvas, eu vou ter eles em camadas. E eu posso controlar a ordem dessas camadas clicando e arrastando, além de eu poder também trancar as camadas para que ela não possa mais ser modificada. Então, eu consigo selecionar meu texto, o elipse, mas não consigo selecionar o retângulo. Além de eu também poder controlar a visualização de uma camada. Então, se eu tirar a visualização, ela não fica mais visível ali naquele board, ok? Assim como eu também posso fazer esse mesmo tipo de controle com os boards, ok? Aqui nessa lupinha, a gente tem o controle de busca. Então, se eu estiver procurando alguma coisa específica, eu posso digitar ali, já que os projetos tendem a ficar com muitas camadas e fica difícil encontrar certas coisas no futuro. Então, eu posso procurar aqui alguma coisa que eu queira. Neste contexto aqui, a gente tem um texto, um retângulo e um elipse. Então, eu quero procurar somente textos. Eu posso clicar neste filtro e dizer que tipo de componente ou que tipo de objeto eu quero encontrar. Nesse caso, eu quero textos. E ele já vai separar para mim aqui. Ou eu poderia digitar o nome do que eu quero aqui. Então, se eu escrevesse Lauren, ele ia separar aqui somente o texto, porque é a única coisa com este nome aqui. Se tivesse mais coisas, talvez ele me mostrasse mais resultados. Isso aqui é bastante útil quando você tem um projeto muito grande, já que você vai ter muitas camadas e talvez procurar no olho aqui não seja viável. Indo então para as propriedades de um objeto, vou selecionar aqui o meu elipse para a gente poder usar ele como nossa base. Então, cliquei no meu elipse, a primeira coisa que eu vou ver é isso aqui no topo, ok? Aqui do lado direito é onde a gente tem as propriedades do objeto, onde a gente vai editar todo tipo de propriedade que ele tem. A primeira coisa é o alinhamento. Então, se eu quisesse que ele ficasse alinhado a alguma região da tela, eu poderia selecionar esse objeto e clicar nesses alinhamentos ali. Então, aqui a linha esquerda, aqui ao centro e aqui à direita, horizontalmente. Aqui a linha ao topo, ao meio e ao fundo, verticalmente. Ok? Então, se eu quiser centralizar o meu objeto, deixar ele bem precisamente no meio da tela, eu posso clicar aqui e aqui ele vai fazer isso para mim. Se eu tiver mais de um objeto selecionado, aí esse alinhamento vai ser baseado nesses dois objetos. Então, se eu clicar aqui para a esquerda, ele vai pegar o objeto que está mais à esquerda e vai jogar o outro aqui perto. E todas as outras coisas também vão ser baseadas nessa área aqui entre os objetos selecionados, ok? Repare que aqui embaixo a gente tem agora esses caras ativados. Quando a gente tem um só selecionado, nada acontece. Mas quando a gente tem duas formas selecionadas, eles ficam disponíveis. E o que esses caras são? Eles são nossas formas booleanas. Então, se eu tivesse aqui dois objetos, por exemplo, bem juntinhos assim, eu poderia criar vários controles com eles, como por exemplo aqui a adição, que eles se tornam um único objeto, e subtração, que é onde o objeto de baixo é recortado pelo objeto de cima, se tornando isso aqui. Logicamente, isso aqui é uma máscara, então eu posso editar depois isso aqui, caso eu queira. Como a gente vai ter uma aula mais a fundo sobre esse tipo de coisa, eu não vou trabalhar muito com isso agora, é só uma demonstração para que vocês entendam o que é aquela parte.
Então, indo para cá para baixo, eu tenho o controle da mistura da camada. Então, aqui onde está escrito normal, é onde, na verdade, eu tenho o controle do tipo de mistura que eu quero fazer com essa camada, com todos os tipos de mistura que a gente já conhece. Então, saturação, luminosidade, cor, luz leve, luz suave, luz forte, overlay, tudo isso já está aqui para que você utilize. Aqui ao lado a gente tem o controle de transparência, então eu posso determinar a transparência do objeto como um todo por aqui, e essa transparência vai afetar tudo que for associado com esse objeto. Aqui eu tenho o controle de largura, então eu posso dizer numeralmente qual largura eu quero. Aqui o controle de altura, então eu posso dizer numeralmente qual altura eu quero. E aqui a trava de proporção, então se isso aqui estiver marcado desse jeito, se eu mexer em um, o outro mexe automaticamente, ok? Aqui eu tenho a posição X e Y desse objeto no canvas. Então, a posição X é a posição horizontal e a posição Y é a posição vertical. E aqui eu tenho o controle de rotação. Essa segunda parte aqui é a parte de layout. Isso aqui a gente não vai mexer agora, porque a gente tem uma aula exclusiva para isso aqui, que é bastante complexo. Então, a gente não vai lidar com esse cara agora, a gente vai pular para esse aqui de baixo, que é o Constraints, onde você quer que a origem do objeto esteja. Como assim a origem do objeto? Pensa que você está tentando desenhar uma tela responsiva, por exemplo. E aí você colocou esse retângulo bem aqui. Só que você quer que ele se mantenha aqui, independente do tamanho da tela. E aí você tem que dizer que você quer que ele fique no topo esquerdo, certo? Então você tem que marcar essas opções aqui ou selecionar pelos campos aqui ao lado. Isso vai fazer com que ele não saia daqui, a menos que você tenha determinado que ele deva sair dali. Se eu tivesse feito ele ao contrário, então, por exemplo, vou alinhar ele aqui ao canto direito da tela, mais ou menos aqui, e vou trocar do lado esquerdo para o lado direito, o que vai acontecer quando eu diminuir a tela é que, apesar de eu diminuir a tela, ele vai continuar naquela exata posição. Então, clico aqui, vou começar a diminuir minha tela, ele continua parado no mesmo lugar. Porque eu disse que a origem dele é essa região da tela, então ele não vai sair daquele cantinho. Aqui em Constraints também, a gente vai ter a opção Fix When Scrolling, que é quando o nosso conteúdo for maior do que o tamanho do nosso board. Então, a gente determinou que esse aqui é o tamanho do board. Mas ele vai ser um pouquinho maior porque tem mais conteúdo do que os outros. Então, esse carinha, quando essa opção estiver marcada, ele vai passar a ficar naquela posição, mesmo que eu diga que tem mais conteúdo para baixo. Então, quando eu estiver no meu modo protótipo e eu estiver testando, esse retângulo vai ficar nessa exata região da tela, independente do resto do conteúdo. Na opção Fill, a gente tem o controle de cor, então eu posso dar uma cor para o meu objeto, que vai ser refletida ali do lado. Eu também posso fazer misturas de cor, então eu poderia pegar aqui, por exemplo, uma cor com um pouco mais de transparência e colocar por cima desse azul, e aí eu poderia fazer uma mistura. Geralmente a gente usa uma cor só diretamente, mas você pode querer fazer essas misturas caso você queira fazer algum tipo de efeito ou alguma coisa do tipo. Logo abaixo a gente tem a opção de Stroke, que é onde a gente vai dizer o traçado do nosso objeto. Então, deixa eu colocar um traçado bem grande aqui para ficar bem visível ali. A gente tem aqui não só a cor do traçado, que é determinada do exato mesmo jeito que a gente determina o fio, mas a gente tem aqui o tamanho do traçado, a posição do traçado, que pode ser centro do objeto, fora do objeto ou dentro do objeto. E aqui a gente tem alguns tipos de traçado. Então a gente tem o traçado pontilhado, a gente tem o traçado traçado. E a gente tem esse traçado misto, que é uma mistura dos dois outros, pelo que eu entendi, só que não é circular, né? Eles são quadradinhos. Geralmente a gente usa mesmo o traçado sólido. Dependendo da situação, talvez você queira usar o dotted para alguma outra coisa, mas geralmente a gente usa somente o sólido. Aqui embaixo a gente tem o controle de sombra, que é onde a gente vai poder determinar uma sombra. A gente tem a opção de Inner Shadow, que é a sombra dentro do objeto, ou a Drop Shadow, que é a sombra do lado de fora do objeto. Os dois tipos de sombra têm o mesmo tipo de controle, ou seja, a posição X, que é a posição horizontal da sombra,
Posição Y, que é a posição vertical dessa sombra. Blur, que é o quanto essa sombra está distorcida. Então, quanto mais blur, mais desfocada ela fica. Quanto menos, mais ela fica no formato exato do objeto. E spread, que é o aumento dessa sombra a partir do centro dela mesma. Então, se eu aumentar o spread, vocês vão ver que ela não aumenta somente nessa diagonal aqui, ela também aumenta para lá, para fora. Porque nesse contexto é como se eu estivesse deixando a luz mais perto do objeto. Então, a sombra aumenta a partir do centro dela mesma. Que eu também posso fazer de forma negativa, ok? E aqui o controle de cor, que funciona do mesmo jeito que o controle de cor do fio, do stroke, de qualquer outro lugar. Abaixo a gente tem o blur, que é onde a gente vai dizer que um determinado objeto deve ter algum nível de desfoque. A gente pode aumentar esse nível de desfoque ou deixar em 0. Se você for deixar em 0, não tem porquê de ativar isso daqui, você pode só remover, que vai ser o desfoque em 0 do mesmo jeito. E exportar, que é a opção caso a gente queira que algum objeto ou alguma tela seja exportável do Penpot. E aí a gente vai determinar como essa exportação vai acontecer a partir dessas opções aqui. Eu tenho a opção de exportar objetos como PNG, JPEG, WebP, SVG ou PDF. E cada uma dessas opções vai me dar algumas especificações. Então, PNG eu posso determinar o tamanho aqui, JPEG também, WebP também, SVG eu já não determino o tamanho porque ele se recalcula automaticamente. E o PDF ele vem no tamanho que for exportado, ou seja, o exato mesmo tamanho que está no board. Não vai ter nenhuma alteração de tamanho. Então, vou colocar PNG. Aqui nesse multiplicador, eu vou multiplicar o tamanho do objeto vezes o multiplicador que eu colocar aqui. E aí ele vai recalcular antes de exportar. Sufixo é caso eu queira determinar alguma coisa que deva ir junto com o nome do objeto. E aí eu tenho um facilitador de exportação que é diretamente aqui embaixo. A gente já viu que tem um no menu, mas você também pode usar essa opção aqui caso você queira exportar algum objeto rapidamente que você configurou aqui. E é isso com relação às ferramentas do Penpot. Agora que você já sabe como criar alguns objetos, a gente pode aprofundar um pouco mais e criar coisas um pouco mais complexas. Te vejo na próxima aula.